Então, hoje a gente começa com a radiologia veterinária. Tem muita coisa, vocês não têm noção. Assim, eu começo a pesquisar e digo, mas para 2 aulas não tenho como pôr tudo. É muita coisa, tá? Mas aí eu tentei resumir o máximo que eu consegui para não ficar muito extenso. Ainda falta. Falta a parte dos posicionamentos ali. Da parte das colunas, da pelve e dos membros inferiores. É muita coisa. Mas estou conseguindo. Para a segunda já vai estar prontinho, tá? Então, a gente começa hoje com a história da radiologia veterinária, como sempre. Temos uma história. Então, o que é a radiologia veterinária? É a ciência que estuda, se dedica à prevenção, controle, tratamento de doenças, casos de traumatismo ou qualquer outro agravo à saúde de animais, tá? A radiologia veterinária, assim como a radiologia médica, é uma especialização do radiodiagnóstico. Tudo que envolve a parte de radiação, medicina nuclear, ressonância magnética, tudo é parte de uma especialização do radiodiagnóstico, tá? Então, por meio de exames de imagens, como o raio-x, é possível detectar, acompanhar a evolução e cura de diversas patologias, podendo assim evitar a dor e o sacrifício de animais, tá? Porque para os animais é difícil só o médico veterinário fazer uma avaliação, ele precisa de imagens de dentro do corpo do animalzinho, tá? Então, sem a radiologia, ele não consegue praticamente fazer quase nada. Tá? Até a ecografia faz parte do radiodiagnóstico. Então, toda a parte de imagens é relacionado com a nossa profissão, tá? O radiodiagnóstico por imagem na medicina veterinária é um dos mais importantes auxílios ao diagnóstico, pois obtém de maneira não invasiva imagens de diversos órgãos que contribuem na identificação de alterações sugestivas de disfunção e nas mais diversas patologias. Os exames devem ser realizados por uma equipe de profissionais habilitados, tá? Tem que ser treinados para a veterinária, para que assim seja possível a obtenção do diagnóstico correto, sendo esse o ponto de partida para o tratamento adequado. A escolha do método de imagem a ser adotado vai depender da suspeita clínica e da facilidade de execução do exame. Além de equipamentos fixos, existem equipamentos portáteis de raio-x e ultrassonografia adaptados para uso veterinário, que são utilizados para a realização de exames em animais de grande porte. Então, a radiologia veterinária não é só cachorrinho, gatinho, papagaio, periquito, tá? São todos. Atende principalmente zoológico, partes de criação bovina, suína, atende tudo, tá? Equina. Então, é uma área muito grande. Na radiologia convencional, os casos mais frequentes estão relacionados aos problemas ortopédicos, como fraturas, hérnia de disco, luxações, mas também favorece pesquisas de tumores, metástases e processos obstrutivos no trato gastrointestinal e urinário. Principalmente cachorro e gato, porque eles têm a mania de engolir tudo que eles acham na frente, tá? Então, eles podem engolir algum objeto que vai obstruir o intestino, vai causar essa obstrução intestinal. Em cavalos, os problemas mais frequentes, principalmente nos cavalos atletas, são as fraturas. Como os exames radiológicos, é possível acompanhar a evolução, remissão e cura, tá? Então, evita o sacrifício do animal.
estes exames sempre devem ser realizados por profissionais especializados. Por quê? Tratar um animal é diferente que tratar uma pessoa. A pessoa te entende, ela conversa contigo. O animal não. O que ele vai fazer? Ele vai tentar ou se for cachorro ou gato, te morder. E se for cavalo ou um bicho maior, vai ser pior. Tá? Então, tem que ser treinado, saber como chegar no animal, como fazer o posicionamento. Então, inicia o primeiro registro, tá? Encontrado escrito, foi no Egito em 1890, muito antigo, tá? Descreve fatos relacionados à arte. Como que tu faz para eles ficarem amarrados? Eles ganham de coisa? Tem um monte de acessórios, gente. Vocês não têm noção. É pior que o enjambre no raio-x. Tu usa isopor, usa fita, usa esparadrapo. Então, iniciou em Foi encontrado em 1890 registros, tá? Relacionados à arte de curar animais. Isso há 4.000 anos antes de Cristo. Então, a medicina veterinária sempre existiu. Onde, em algumas cidades, eram reservados cargos para os que praticavam a cura dos animais e que eram chamados de hipiatras. Então, em artigos radiológicos, consta o primeiro em 1896, um ano após a descoberta dos raios-x pelo Röntgen, tá? Então, consta registros veterinários. Quase junto com a odontológica, tá? Os primeiros exames de tomografia computadorizada foram utilizados em medicina humana, em 1971, e em seguida começaram a entrar na medicina animal, de forma experimental, cerca de 10 anos depois. Então, a tomografia já demorou bastante para acontecer na parte veterinária, tá? A ressonância magnética foi utilizada a primeira vez para diagnóstico em humanos em 1977. Mas, embora a tecnologia da ressonância tenha sido utilizada em medicina veterinária apenas em 1980, tá? Então, essas duas demoraram bem mais. E a quimioterapia, a radioterapia, a medicina nuclear foi mais demorado ainda. Mas existe tratamento de câncer nesses equipamentos para animais. Então, no Brasil, ficou decretado que o dia 9 de setembro, tá, é a data comemorativa da veterinária. Tanto médico veterinário, médico, radiologista veterinário, tá? Tudo relacionado à veterinária é dia 9 de setembro. O profissional mais qualificado para estarem fazendo, os profissionais qualificados para estarem fazendo esses procedimentos são o médico veterinário radiologista, o tecnólogo em radiologia e o técnico em radiologia médica, tá? Há uma resolução no CONTER, que é o nosso conselho, o número 02, de 10 de maio de 2005, que institui e normatiza as atribuições dos profissionais técnicos e tecnólogos em radiologia com habilitação em radiodiagnóstico. O artigo 3 descreve que os procedimentos na área da radiologia veterinária também fica definido como radiodiagnóstico. Então, não é mais o médico veterinário que vai fazer sozinho, ele vai precisar de alguém que tenha um diploma específico para isso. Então, aqui o artigo, tá? Os procedimentos na área de diagnóstico por imagem na radiologia veterinária, radiologia odontológica e radiologia forense ficam também definidos como radiodiagnóstico.
Então, até a radiologia forense. Essa aqui eu queria muito. Esperar sair um concurso. Os exames de diagnóstico por imagem são realizados por equipamentos de raio-x, tomografia, ressonância magnética, ultrassom e equipamentos de medicina nuclear. Os métodos são escolhidos de acordo com a suspeita a ser diagnosticada e facilidade de realização do exame. Os equipamentos de raio-x utilizados podem ser fixos, móveis e portáteis. Então, os aparelhos fixos, geralmente utilizados em clínica, têm a potência de 100 kV e 100 MAS, tá? Sendo que 10% faz uso de aparelho um pouco mais forte, 600 mA e 125 kV. Mas não precisa ser tão forte, porque na clínica, geralmente, não vai ir um animal muito grande. É difícil entrar na clínica. O que acontece? É levado o aparelho móvel, se for um zoológico, uma fazenda, e realizado lá no local, tá? Então, aqui o aparelho fixo, igual o nosso aparelho de raio-x, tá? Mesma coisa. Manuseio dele, mesma coisa. Vai ter uns que a mesa não é fixa, outros que sim, tá? Mas é o mesmo funcionamento. Então, aqui está sendo posicionado um cachorrinho, tá? Com aparelho fixo. Assim como em humanos, para os exames de radiografia, existem posicionamentos e incidências, mas com nomenclaturas diferentes. É totalmente diferente do que a gente aprendeu. Tá? Então, aqui, ó, essa mesa, ela não é fixa, ela sai, tá? Aqui, esse aqui provavelmente é um aparelho DR, tá? Porque ele vai virar o tubo e vai virar a mesa junto. Provavelmente é um DR, porque a mesa não é fixa. Aqui os aparelhos móveis, tá? Parece uma aranha. Tem vários tipos, tá? Mas como não precisa, se é na clínica, geralmente em clínica pequena vai ter somente o aparelho móvel. Não vai ter o fixo. Por quê? O gasto é maior, tá? E com o aparelho móvel, ela pode se deslocar para qualquer local. Pode carregar ele para onde quiser, tá? Ali mostrando a colimação, ó. Funciona a mesma coisa. Tem a colimação, tem o ajuste, tem o cabo ligando na luz. E provavelmente aqui nesse pilarzinho que está no comando, tá? Porque é só, não precisa ser muito grande. Aqui posicionando, então, o aparelho móvel em uma mesa comum, tá? Aí a gente põe o quê? O filme ou o cassete embaixo do animal. Aqui fazendo mais um posicionamento, ó, tá? Então, não há necessidade de ser um aparelho fixo. Pode ser um móvel tranquilo, principalmente em extremidades. Esse aqui é o portátil, tá? Que pode levar para onde quiser. Atender em zoológico, numa fazenda, numa casa particular, sem a pessoa precisar deslocar o animal para a clínica. Então, ele vem dentro dessa mala, tá? Bem protegido. Aqui posicionando um cavalo, tá? Com o aparelho portátil, utilizando cassete. Então, geralmente tem que ser de 2 a 3 pessoas. Um só é difícil conseguir fazer, tá? E todo mundo usando o avental. Proteção sempre, tá, gente? Não é porque é um portátil, ó.
utilizando o portátil dentro de uma clínica também. Pode ser tranquilo. Não há necessidade de ter um aparelho fixo. Aqui posicionando a pata do cavalo, tem que pôr sempre um suporte para elevar, tá? Para mim conseguir toda a imagem no filme. Vocês viram aqui na mão dela? Não é um cassete. Aqui já é como é que eu chamo agora? Me esqueci. Um digitalizador, tá? Isso aqui é de um DR. Então, no momento que eu faço a minha imagem aqui, já sai lá na tela. Ele está com o cabo ligado. Isso aí provavelmente é uma clínica bem grande. E cabe um cavalo dentro da sala. Aqui, a gente tem, então, o painel de comando. Mesma coisa que o nosso raio-x, tá? Vai ter a parte da potência, o liga-desliga, o foco, o tempo, aqui para preparar, e aqui onde tem o raiozinho é onde dispara, tá? E aqui se eu quero a mesa vertical, na vertical, ou se eu vou fazer na mesa. Se eu vou fazer ela no book ou na mesa, tá? Então é o mesmo painel que a gente utiliza. Estão escutando? Tá todo mundo quieto? Sim. 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 Prestando atenção. Não, tá bem legal. Os parâmetros, mesma coisa, a gente vai usar. Tensão, corrente e o tempo de exposição. KV, MA e MS. Tá? Então, vai ser usado mesma coisa. Porém, vai ser diminuído a quantidade de KV devido à estrutura do animalzinho. Tá? Se for um gatinho, bem pouco. Já se for um cavalo, um pouquinho mais. Tá? Aqui na tomografia, então, fazendo uma tomografia de um leopardo, ele está sedado, porque senão esses animais não tem como fazer, tá? Geralmente isso aqui é em zoológico que é feito, eles têm esses atendimentos, que eles fazem check-up em todos os animais, tem tudo que é bicho, vai fazer tomo, até rinoceronte, urso, tudo que vocês imaginar, leão. Aí somente sedado, né? Aqui. Um gorila e um leão. Tá? Totalmente sedado, amarrado. E mesmo assim eu acho que é pouco. Se ele acorda aqui, faz um estrago na sala. Tem que ser muito bem contido esses animais. Aqui outro leão, aqui um cavalo num tomógrafo móvel, que já existe, tomógrafos móveis, tá? E aqui na ressonância, campo aberto. Essa aqui é uma ressonância de campo aberto, porque ela não é fechada, ó, ela está totalmente aberta. Ela não é como aqui, a campo fechado é igual a tomografia, só que ela é mais profunda. E essa aqui é a campo aberto. Então, os exames não ficam assim uma qualidade muito boa na campo aberto, mas é uma opção mais em conta para clínicas, né? Aqui mais um, ó, todos eles sedados, senão eles não colaboram. Para esses exames, o animalzinho tem que estar imóvel. Então, a gente tem essas almofadas aqui, assim, ó, em cunha. O que precisa, a gente põe para posicionar bem o paciente, tá? Até para pessoas a gente utiliza essas almofadas. É bem tranquilo. E todas elas que foram feitas com animais é campo aberto. A não ser que precise uma imagem ou um exame, tipo um exame contrastado de crânio, de abdômen, aí vai para campo fechado. Senão é feito na campo aberto. Tá? Aqui é todas ressonâncias. E a parte da ecografia.
que é a mais simples, tá? O próprio dono do animalzinho pode ajudar, colaborando ali para conter, e a doutora só faz a ecografia. E ecografia, mais posicionamentos. Na radioterapia, então, tá? É a modalidade bastante eficaz para o tratamento em seres humanos e também nos animais. Antes do início de um tratamento radioterápico, os animais são avaliados quanto ao seu estado físico e é realizado um planejamento radioterápico, onde são utilizados exames de diagnóstico por imagem, como raio-x, tomografia e ressonância magnética. Vai trabalhar? Para saber se o tamanho e localização do tumor, tá? Para conseguir ver aonde que ele está e qual o tamanho dele. Então, cada tratamento em radioterapia é feito a tomografia, a ressonância, fazem a fusão das imagens, tá? Para descobrir o local certo do tumor e fazer o planejamento. A radioterapia é uma área muito importante dentro da medicina veterinária. Isto porque o câncer é a causa mais comum de morte de animais pequenos com mais de 10 anos. Sendo diagnosticado no início da doença, o tratamento radioterápico consegue erradicar o tumor e fazer com que o animal tenha uma melhor qualidade de vida. Por isso que tem assim, aqui é um aparelho, tá? De radioterapia. Tem muita gente que prefere ter um animalzinho do que filho ultimamente, né? Só que o gasto é bem maior. Então, para realizar o tratamento, o animalzinho tem que ser sedado também, porque ele não vai colaborar em ficar paradinho. E para esse tipo de exame na radioterapia, o paciente tem que ficar imóvel. Porque se ele mexer, a radiação vai incidir num tecido sadio. E aí vai acabar prejudicando aquele tecido, não vai atingir o local que é onde tem o câncer, tá? Então tem que ser imóvel todo o tempo que ele fica lá dentro fazendo o tratamento, que varia de 5 a 10 minutos, tá? Travou? Aqui. Aqui mais uma imagem, então, do acelerador, com uma máscara, tá? Essas máscaras são utilizadas também em pessoas para moldar e o paciente ficar imóvel. Então tá. Então aqui, mais um. Não sei se vocês já tiveram aula de radioterapia. Não, né? Não sei, já tiveram? Não. Então, assim, ó, na radioterapia tem esse chão aqui, ó, esse círculo. Dependendo do tipo de exame, ele vai para baixo, que é chamado o sótão, tá? Ele desce para baixo quando o aparelho precisa fazer a volta de 360 graus, tá? Então, ele vai para baixo. A mesa eu consigo botar ela para o lado que eu quiser. E esse tratamento que estão fazendo aqui no leão, ele é um tratamento de fótons, tá? Não é, então, é uma radiação mais baixa. Quando eu coloco esse colimador. Oi, alguém falando? Tudo tranquilo aí? Tem alguém com o fone aberto, eu acho? Estão me ouvindo?
Sim, próximo. Ah, tá. É que deu uns barulhos esquisitos aqui. Então, aqui o Leão está fazendo tratamento de fótons. Provavelmente deve ser alguma lesão superficial, tá? Quando faz esse com fótons é superficial. E quando faz a radioterapia mesmo com radiação é porque ele é interno. E a medicina nuclear fornece aos médicos, então, um diagnóstico e um tratamento para os animais. As imagens da medicina nuclear permitem uma visualização da anatomia e da fisiologia dos animais, tá? Assim como a medicina nuclear funciona com humanos. O radioisótopo mais utilizado para o diagnóstico veterinário é o tecnésio 99, que tem uma meia-vida de 6 horas e é eliminado do organismo em 24 horas. Então, como a meia-vida dele não é tão longa, o animal não precisa ficar muito tempo lá, tá? Um dos tratamentos da medicina nuclear veterinária é contra o hipertireoidismo, que acontece na maioria dos gatos. Muitos especialistas fazem tratamentos com iodoterapia utilizando o iodo 131. Alguns exames, então, que são realizados em animais. Cintilografia óssea, cintilografia renal, cintilografia de perfusão cardíaca e cintilografia pulmonar. Aqui a imagem, então, tá? Da medicina nuclear. Ela aparece nesse tipo aqui, ela não é bem definida, tá? O que que a gente consegue notar? Quando a gente injeta no paciente o radiofármaco, o que que ele vai fazer? Dependendo qual for, ele tem o local certo para adentrar, tá? Então, na imagem vai ter uma sem o radiofármaco e a outra com. Então, aqui na imagem A, é uma imagem ventral e dorsal de corpo inteiro, a ventral e a dorsal, demonstrando captação do tecnésio 99, tá? Das costelas. Das costelas, dos linfonodos e da parede abdominal direita, tá? O que que a gente nota aqui, ó? Tá? Do ladinho, ele tem um tumor. Então, esse animalzinho está fazendo esse exame de cintilografia para verificar esse tumor que ele tem na lateral aqui, tá? Aqui, então, é o aparelho da cintilografia. Aqui é o painel de comando, tá? E sempre vai aparecer as duas imagens. Os aparelhos, tranquilo? Sim. Sim. Então, assim, ó, para a gente conseguir a imagem de raio-x, vai ser utilizados os mesmos cassetes, chassis ou digitalizadores, tá? Depende tudo do aparelho que vai ser usado. Se for um aparelho móvel e tiver um CR no local, eu vou utilizar os computadorizados, que são os cassetes. Se a revelação for manual, eu vou utilizar os convencionais com filmes. Tudo vai depender do local da revelação, aonde como que a clínica trabalha. A proteção radiológica, mesma que a radiologia comum, avental, luvas, protetor de tireoide, óculos, tá? Sempre utilizar. Principalmente quando eu estiver fazendo o exame, tiver que conter o animalzinho, tá? Porque eu vou estar recebendo radiação direto.
mesmo que seja na mão. Dependendo da quantidade que eu receber todo dia, se eu fizer 4, 5, 10 exames e todo dia eu estou ali segurando os animaizinhos, os pacientes, e não tiver proteção, vai ter uma hora que eu vou começar a sofrer uma lesão na mão, tá? Devido à radiação. Então, sempre é bom utilizar. A gente tem as luvas, não é muito confortável, mas é uma proteção para nós, tá? Então, o mais utilizado, fundamental, é o avental, tá? O avental e o protetor de tireoide. A luva, ela é assim, ó. Ela tem abertura por dentro. Não é muito confortável, por quê? Porque ela é um material duro, tá? Igual o do avental umbrífero. Mas a gente consegue segurar tranquilo com a mão aqui e se protege. E principalmente na parte veterinária, é interessante utilizar as luvas. Por quê? Porque um animalzinho pode tentar te morder. Pode se desvencilhar da sua mão e pode tentar te morder e vai morder a luva, tá? O protetor de tireoide, então, muito importante, por causa das nossas tireoides, as glândulas. A gente utiliza marcadores, tá? Letra ou números. A gente utiliza o espessômetro e indispensável o uso do dosímetro, tá? Todo mundo que trabalha com radiação tem que utilizar o dosímetro. Como que funciona o espessômetro? Vocês tiveram aula de física? Tiveram? Sim. Como funciona o espessômetro? Eu Ou não não lembro. é um... Eu não, a senhora pode explicar. Eu acho que eu não tive também. Isso aqui é tipo uma régua, tá? Ele tem as medidas aqui em polegadas, em centímetros também. Depende do tipo da régua que foi comprada. E a gente vai fazer o quê? Vai medir a espessura. Eu vou fazer um raio-x de abdômen, tá? Para mim fazer o raio-x de abdômen na incidência perfil, eu vou medir da onde? De anterior para posterior, tá? Para mim ter a medida na lateral. Então, eu vou pegar essa régua e vou pôr essa parte aqui nas costas e essa parte na frente, no abdômen. E a medida que der aqui, aí eu vou utilizar aquele cálculo da fórmula, tá? Que é o KV igual a espessura vezes 2 mais a constante do aparelho. Então, eu vou multiplicar o que der aqui por 2 e vou somar com a constante do aparelho. Na veterinária, a constante dos aparelhos são 20. Na radiologia, varia de 20 a 30, tá? Mas, geralmente, a gente soma com 20. Então, vamos supor que deu 35. Eu vou multiplicar por 2. Vai dar 70. Aí eu vou somar com a constante do aparelho, que é 20. Vai dar 90. Então, eu vou utilizar 90 kV para mim fazer o raio-x de perfil de abdômen. Tá? Prof, depois tu pode mandar, por favor, como se faz esse cálculo, porque a gente não aprendeu isso na aula de física. Tá, então eu vou terminar.